Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expressa, em que descomplicamos o futebol nesta dose diária de acompanhamento do Mundial 2026. Portugal já entrou em campo na competição e o país já se envolve em debates sobre as causas da desilusão nacional. O empate a 1 contra a República Democrática do Congo expôs facilidades mais ou menos conhecidas e faladas e promete muita conversa até à próxima ronda frente ao Uzbequistão, que já somou uma derrota frente à Colômbia neste grupo da Seleção Nacional. Eu sou Pedro Barata e comigo tenho o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Pedro, viva Tomás, cumprimentos a todos que nos ouvem. E Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá Pedro, Rui, abraço a todos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Roberto Martínez tem vindo a dizer que Portugal tem de crescer na competição, apontando a esta fase de grupos como uma espécie de banco de testes para ir desenvolvendo a equipa e para chegar num ponto ótimo à fase a eliminar. Mas, Tomás, a verdade é que, frente à República Democrática do Congo, Portugal, até nesta ótica de crescimento, somou vários sinais contrários, com fragilidades, eu diria, bastante previsíveis e reconhecidas ao longo dos últimos 2 anos da Seleção Nacional. Sim, essa é talvez a sensação mais preocupante, que Portugal está parado no mesmo sítio há muito tempo. Depois, sabíamos perfeitamente que no pós-PEP Portugal ia ter algumas dificuldades em aspectos específicos de liderança e de capacidade nos duelos e no jogo aéreo, na bola parada, e mais uma vez isso acabou por revelar-se contra a República Democrática do Congo, sendo que o golo sofrido até é mais por um erro de leitura de Tomás Araújo do que propriamente por diferença física em relação à equipa do Congo, tanto que é o Issa, que até é um jogador relativamente baixo da seleção do Congo, a marcar naquela zona. Depois, ofensivamente, é tudo uma pobreza confrangedora, porque as peças, por um lado, estão em campo, mas em papéis que, nuns casos, não são benéficos, e noutros, porque coletivamente o jogo posicional de Roberto Martínez acaba por boicotar o meio-campo de Portugal, nomeadamente nesse setor, porque tudo o que Portugal queria acaba por vir de dinâmicas exteriores, e o Congo, que usou mesmo o 5-3-2, acabou por convidar Portugal a ir por fora e dando alguns espaços por fora, e foi daí que veio aquela vantagem inicial com Nuno Mendes e Pedro Neto em bom entendimento no lado esquerdo, primeiro com bola no pé e também com alguns movimentos de ataque ao espaço para que o Bruno Fernandes pudesse lançar nas costas, mas isto foi tudo na meia hora inicial, porque o Congo sofreu cedo e isso até acabou por ser contrário às intenções de Portugal, porque relaxou, porque baixou demasiado o ritmo, porque entrou num registro quase de treino competitivo que acabou por dar armas ao adversário para ir crescendo e para ir acreditando cada vez mais que podia fazer algo diferente. E essa é talvez a primeira grande crítica ao jogo de Portugal, é a forma como adormeceu com bola. É verdade, contra um Congo que não foi muito pressionante, mas Portugal foi sempre pouco ambicioso, pouco profundo, pouco agressivo na forma como queria chegar a mais golos, tanto que terminou a partida, e isto já numa fase posterior, com apenas um remate enquadrado, o que é manifestamente pouco, tendo em conta a responsabilidade e até o adversário, com todo o mérito, foi atrás do empate, mas está obviamente muitos furos abaixo da seleção portuguesa. Depois, ainda mais frustrante do que essa quebra de ritmo, que também tem muito a ver com a pouca tensão competitiva dos jogadores de Portugal neste tipo de momentos, há um claro exagero na forma como Roberto Martínez só prepara a equipa para o jogo exterior e despreza por completo o corredor central. E isto explica-se pela proximidade dos médios às zonas ofensivas, quer o Bruno Fernandes, quer o João Neves, estão muitas vezes afastados da ligação, sendo que o João Neves, e já manifestei esta opinião noutras alturas, até me parece que pode ser este segundo avançado muitas vezes, mas não é preciso tirar nem o Bruno Fernandes nem o João Neves do jogo por completo para que estejam tão focados em compensar os movimentos de Cristiano Ronaldo. E depois, se é verdade que o Francisco Conceição até acabou por acrescentar no lado direito, teve até a capacidade de meter bolas atrasadas já dentro da área, a entrada do Rafael Leão, que não sei se ganhou algum duelo, e sobretudo a ausência de aposta em Trincão e João Félix, diz tudo sobre a forma como o selecionador quer construir esta equipa e que caminhos quer para defrontar blocos baixos, e isso acaba por revelar um exagero para os cruzamentos, e a verdade é que Portugal até criou de cruzamento, mas na segunda parte, já com algum desespero em cima,
foi um despejar de bolas, muitas vezes sem qualquer intencionalidade, para a grande área do Congo. Por isso, coletivamente, esta equipa tem pouco para onde se pegar, nomeadamente na relação dos médios, não basta estar em campo, e a questão do Bernardo Silva, por exemplo, naquele setor do lado direito, mas mais por dentro, também acabou por revelar alguma lentidão para acelerar quando era preciso acelerar. Por isso vamos ver o que é que Roberto Martínez vai fazer para os próximos jogos. E no caso de Trincão e de João Félix, é o respeito pela hierarquia que já tem traído a seleção nacional noutras alturas e que mais uma vez se manifestou. Portanto, é um misto de problemas táticos e de falta de sensibilidade, e já agora parece-me completamente descabido ouvir discursos de normalização como aqueles que ouvimos depois do jogo, quer do selecionador, quer dos jogadores. Uma coisa é não vencer o jogo e até certo ponto tudo bem, não é dramático. Outra coisa é dizer que Portugal fez um bom jogo e que teve grande atitude e uma atitude extraordinária. É preciso ter alguma dose de realismo, porque senão o Mundial de Portugal será curto. Rui, o que é mais preocupante? É este vício no jogo exterior, que talvez tenha o seu expoente máximo até na gestão das substituições, colocando a Leão, Conceição, Ramos e desprezando gente como Félix ou Trincão. É uma certa fragilidade defensiva que a equipa teve, porque numa partida em que Portugal atacou muito, a verdade é que a República Democrática do Congo, a partir de certa altura, teve as aproximações mais perigosas. Ou é esta gestão que o Tomás estava a dizer, muito olhar para os egos, e que eu creio que tem no exemplo máximo a questão do Bernardo Silva, que é um pouco colocado em campo numa missão que claramente não o favorecia, mas para respeitar esse estatuto, e que depois também, à primeira oportunidade, tem marcha atrás nessa opção. O que é que te parece mais preocupante, até tendo em conta o futuro de Portugal nesta competição? Tudo é preocupante e não tenho dúvida em relação a isso, mas aquilo que mais me preocupa é a falta de leitura de Roberto Martínez, ou então a estar-nos a querer atirar areia para os olhos, mas acho que já pouca gente acredita naquilo que diz. A conferência de imprensa pós-jogo é surreal, não conseguiu responder a nenhuma pergunta, e houve muito boas perguntas no pós-jogo, e mérito dos nossos jornalistas, que estiveram muito melhor em campo que os jogadores de então, que a equipa técnica nem se fala, mas sobretudo é a incapacidade para reconhecer que Portugal joga muito pouco, é a incapacidade para assumir que Portugal não tem um processo de jogo, quer a nível ofensivo, quer a nível defensivo, como deveria ter depois de 3 anos e meio de trabalho, e sobretudo também é a incapacidade que tem para justificar várias opções que tem. Vou começar pela última parte, que me parece a parte mais interessante. Aquilo que o jogo pedia e pediu durante muito tempo da segunda parte era claramente a entrada de Trincão e de João Félix. Tendo em conta até, se quisermos ser mais restritos, o rendimento que ambos tinham tido diante da Nigéria em Leiria. E creio que só isso já justificava que fossem primeiras opções. Não digo para o 11, porque o 11 já estava basicamente desenhado, ao contrário do que Roberto Martínez nos quis vender depois do jogo de Leiria, mas a verdade é que o jogo pedia jogadores capazes de criar desequilíbrios no 1 contra 1 em espaços curtos, e ninguém melhor que esses dois jogadores, que depois ainda conseguem juntar capacidade para ligar criação com finalização e até finalizar, estarem dentro do campo. Depois, dentro dessa parte ainda, há algo que me parece verdadeiramente inaudito, que foi colocar Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo em conjunto na frente, solução que não me lembro de ter sido testada e que surgiu ali para mostrar que Roberto Martínez é corajoso quando é exatamente o contrário. De resto, salientar, e creio que o Tomás foi brilhante na sua análise, a incapacidade que Portugal tem em ataque posicional, com provavelmente 3, 4 médios que foram titulares no jogo de ontem, que serão dos jogadores mais capazes para ter o melhor ataque posicional do campeonato do mundo, e a verdade é que Portugal não o tem. Insiste e volta a insistir e continua a insistir num jogo exterior que normalmente está quase condenado ao insucesso, e a verdade é que aquilo que aconteceu de bom, que me parece ter sido Roberto Martínez ter percebido na antecâmara do jogo, na preparação, que a equipa do Congo iria apresentar-se com uma linha de 5 na sua linha defensiva, acabou por surtir efeito, porque Portugal foi aquilo que devia ter sido em todo o jogo naquele período inicial. Ou seja, Portugal foi capaz de fazer aquilo que era preciso ser feito, pegando no chavão
que Roberto Martínez anda a repetir até à exaustão, ou seja, ocupar os corredores para gerar interações e interações bem-sucedidas, fazer a bola circular com precisão e rapidez, sobretudo para movimentar e, se quiseres, tirar de posição a estrutura do rival e ter capacidade para chegar à área, algo que nós vimos falando ao longo dos últimos 2 anos com grande frequência, colocando mais jogadores em zona de finalização, e cá está, Pedro Neto conseguiu ganhar espaço no corredor esquerdo, depois da bola circular entre corredores, e serve a finalização aérea de João Neves, e aí sim, parecia que Portugal, dentro daquele estilo, poderia ser claramente dominador da partida, podia expor os problemas que a equipa do Congo tinha, e sobretudo em desvantagem, que poderiam ser claramente mais expostos, e nós tínhamos dito aqui ontem que havia claramente a possibilidade de até da equipa do Congo não desistir da sua estrutura, do seu modelo de jogo preparado para este jogo, e não arriscar muito do ponto de vista ofensivo, e a verdade é que Portugal, com aquele seu jogo verdadeiramente pachorrento, porque a vantagem precoce na partida, em vez de libertar, acabou por anestesiar, a verdade é que toda aquela falta de agressividade com isto em bola, o ritmo a tornar-se verdadeiramente suporífero, acabou por permitir que a equipa do Congo tivesse outro tipo de reação. E aqui temos que ir de encontro ao encontro, neste caso, da tua segunda premissa, que é que realmente Portugal continua com problemas na transição defensiva que começam a parecer irresolúveis, porque acho que Roberto Martínez não tem minimamente bem preparada o momento da perda de bola, quer em zonas mais adiantadas, quer depois na forma como a equipa recua e fica exposta, e depois obviamente Portugal acaba por sofrer um golo que não podia sofrer, mas isto também parte muito daquilo que é a defesa mista que Portugal preconiza nas situações de bola parada. Já tinha sido exposta em jogos, principalmente da fase de qualificação, frente Contra a a Hungria, equipas relativamente contra a Hungria, modestas. particularmente. Exatamente. Frente a equipas que são mais modestas, mas que aproveitaram muito bem esse tipo de equipe que a seleção tem, porque cada vez mais se nota uma coisa no futebol atual. Ou defende-se zona, ou defende-se homem. Quando se defende misto, é preciso ter as zonas claramente bem definidas, e qual é o momento em que se larga a marcação ao homem para se passar a uma marcação zona. E, no fundo, há uma sequência de equívocos por parte da seleção portuguesa. O rosto mais visível é claramente Tomás Araújo, mas a verdade é que há uma falha coletiva na forma como é defendida a bola parada, e a verdade é que Portugal também precisa de retificar isto. No fundo, aquilo que estamos a analisar é que a tua sequência de 3 premissas, que é absolutamente perfeita, acaba por não ter correspondência em nenhuma delas. E a segunda parte, apesar de Francisco Conceição ter sido um elemento importante para trazer uma nova agitação ao corredor direito, também sentiu que o Francisco Conceição habitual, que em algumas circunstâncias busca diagonais e finaliza de forma individualizada, mesmo no próprio jogo de ontem, não se sentiu confortável para o fazer, sentiu-se na obrigação de servir Cristiano Ronaldo, que na verdade nas 2 oportunidades que tem em zona de finalização falha, e também naquilo que podemos definir como jogo associativo, porque esteve muito tempo fora da área, retirou-nos presença dentro da área e sobretudo teve uma dificuldade grande, mas não foi o único, foram vários jogadores a ter essa dificuldade em acabar por conseguir conexões. Agora, com o corredor central que nós temos, com a capacidade que os jogadores têm para ligar jogo, exige-se muito, muito mais à seleção portuguesa. E aquilo que vimos ontem foi mais um jogo muito fraco da seleção portuguesa, que até podia ter tido uma penalização maior, porque realmente a transição defensiva é um ponto fraco desta seleção. Os jogos diante do Chile, vejamos o Chile e também a Nigéria, desfraldaram esses problemas, e a verdade é que senti que neste jogo nada foi corrigido. Houve sim uma abordagem inicial que do meu ponto de vista foi estratégica, que acabou por trazer Portugal para a vantagem e a jogar bem, mas o espaço em que Portugal jogou bem foi demasiado curto, e é mesmo de exigir muito mais, principalmente ao selecionador, mas também em algumas circunstâncias ao jogador. Tomás, Mas deixa-me acrescentar já agora em relação ao Cristiano Ronaldo. sim.
não fez uma boa exibição, embora tenha tido um ou outro movimento de apoio ao lado esquerdo que até acabou por criar a vantagem, nomeadamente para o Nuno Mendes, mas de repente passou a haver uma onda de indignação em relação à utilização de Cristiano Ronaldo, que era bom que tivesse assistido há 4 anos, há 2 anos, e de repente parece que o único problema da seleção nacional é Cristiano Ronaldo. E atenção, porque acho que aqui toda a gente, ou quase toda a gente, saberá o que quer o Rui, quer eu, achamos da gestão de Cristiano Ronaldo, do papel que Ronaldo tem, dos exageros que se cometem em relação ao papel de Cristiano Ronaldo. Agora, se nós formos momento a momento do jogo, Portugal não bateu um canto em condições, teve uma circulação de bola sempre passiva todo o jogo, acabou por ter exibições individuais muito abaixo do que estamos habituados e que quereríamos ver nesta estreia no Mundial. Portanto, certo, obviamente Cristiano Ronaldo é um tema de fundo na seleção nacional, mas só há um grande lance negativo de Ronaldo em todo o jogo, que é aquele remate que tira de Bruno Fernandes, que estava em melhor posição dentro da área para finalizar. De resto, foi uma atuação pouco conseguida, mas grande parte dos problemas que Portugal exibiu neste jogo não passaram diretamente por Cristiano Ronaldo. Desta vez, haverá outros exemplos. Sem dúvida alguma. São problemas coletivos, e deixa-me também só acrescentar uma coisa, porque esqueci-me há pouco, Félix e Trincão, tal como tinha dito, eram jogadores que iam trazer imprevisibilidade no 1 contra 1, e a verdade é que Portugal não conseguiu criar um único equilíbrio através de drible, e o Nuno Mendes, que não parece estar no melhor da sua condição física, e também não me parecia que fosse propriamente expectável que estivesse, continua a ser o jogador que consegue romper desde trás, criar desequilíbrios, e ainda por cima, tendo a preocupação de, se quisermos, ter que equilibrar defensivamente a equipa no momento de transição, e se calhar é o jogador que menos se equivoca nesse momento. A questão de Cristiano Ronaldo, até mais, ou além da questão do rendimento desportivo, é a forma como todo este tema acaba por contaminar o debate à volta da seleção, e basta ver os programas televisivos de hoje para nos apercebermos como se cria aqui um debate que inunda o ambiente. E deixa-me acrescentar uma coisa, Pedro, as irmãs não ajudam nada. Acho que o silêncio era aquilo que melhor podiam oferecer à seleção nacional, e principalmente ao seu irmão, já que é o familiar mais próximo. Tomás, vamos ter tempo de lançar a partida contra o Uzbequistão, mas concluindo aqui rapidamente, olhando para o que pode ser Portugal no resto do Mundial, por onde é que tu acreditas que Roberto Martínez irá na segunda partida? Que mudanças ou que ajustes é que esperas, se é que esperas alguns? Terá de haver alguma coisa, apesar de Roberto Martínez ter dito que ficou muito agradado com a atitude e com várias coisas da exibição da seleção nacional, não espero menos que algumas mexidas no 11 de Portugal para atacar melhor o Uzbequistão, que é uma equipa que vai pensar o jogo da mesma forma, ou seja, pode provocar desafios semelhantes a Portugal, e portanto parece-me que é a altura das duas uma. Ou não utilizar Bernardo Silva, ou utilizá-lo como médio, que é o que não tem, médio de base de jogada, não um médio mais adiantado, como se o Bernardo ainda tivesse explosão e capacidade de desequilíbrio em zona ofensiva para ser uma mais-valia na seleção nacional. Esse é o ponto prévio. Portanto, comece com um extremo, comece com um Trincão. Parece-me que Trincão e João Félix são jokers que não dá para desperdiçar neste momento da seleção nacional, com a completa crise de jogo interior que Portugal tem neste momento. Portanto, se Roberto Martínez quiser novamente ir a jogo tendo um adversário que vai dar iniciativa sem um único elemento criador por dentro, parece-me que de facto as possibilidades de Portugal acabam por diminuir e complicar-se novamente. Depois, atenção, porque o Uzbequistão não se dá muito à pressão, e se Portugal não conseguir um jogo inicialmente positivo e até com uma vantagem no marcador, pode ficar em maus lençóis. Depois, em relação à zona recuada, teoricamente Ruben Dias, estando recuperado, assumirá o lugar no 11. O Tomás Araújo não fez uma exibição propriamente negativa globalmente, mas está ligado a alguns lances-chave, obviamente, nomeadamente o lance em que o Congo acaba por marcar. Veremos se Renato Veiga garante o lugar. Eu diria que sim, tendo em conta o estatuto que parece ter adquirido junto de Roberto Martínez. No meio-campo, é difícil imaginar algo diferente, até porque não há muita concorrência para os médios titulares, se nós pensarmos. É verdade que o Ruben Neves é um jogador que agrada a Roberto Martínez, mas que tendencialmente é um jogador para procurar passos mais longos, e neste momento Portugal precisa sobretudo de ter uma circulação de bola mais agressiva por dentro, procurando mais combinações, também que o Ronaldo pudesse dar mais soluções, e isso é claramente uma necessidade
em relação ao 9 de Roberto Martínez. E é curioso porque o selecionador falou da exigência para o 9, mas essa exigência não é respeitada por Cristiano Ronaldo, que sai muito da posição e nem sempre para acrescentar qualidade à jogada. Depois, não vejo grande utilidade em Rafael Leão, neste momento, em contexto de seleção nacional, e parece estar à frente de outros jogadores. Portanto, eu gostava de ver um lado esquerdo com Nuno Mendes e João Félix, e do lado direito, entrada de Trincão. Acho que Roberto Martínez definitivamente tem de tomar algumas decisões que podem ser difíceis em termos de gestão do grupo, mas que vão aproximar Portugal de outra qualidade de jogo e de outras garantias em termos de ataque organizado, e é isso que vai ser exigido novamente. Assim, Rui, mesmo por baixo para do terminar, que o Tomás disse, deixa-me só rematar isto, Sim. assim por baixo de tudo o que o Tomás disse, mas acho muito sinceramente e infelizmente, mas nada contra o jogador, aliás, até acho que tem entrado bem e tem estado bem nos últimos jogos. Eu acho que a grande novidade vai ser o Francisco Conceição ser titular e, sobretudo, sabes que o amarelo na primeira parte ajuda sempre a tirar os jogadores que não se querem em campo. Portugal prosseguirá a caminhada neste Mundial novamente em Houston, na terça-feira, frente ao Uzbequistão, a equipa de Fábio Cannavaro, que perdeu contra a Colômbia por 3-1. Foi então mais um episódio no Princípio Era a Bola, especial Mundial. Tomás da Cunha, Rui, muito obrigado. Grande abraço. Obrigado, até amanhã. E até amanhã. A sonoplastia foi da Salomé Rita. Até amanhã. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.